Bom dia! Bom dia a todos. Vamos começar a leitura da palavra desta manhã. Hoje é quarta-feira, dia. Não sei o dia bem, deixa eu ver aqui. Creio que é 20, deixa eu ver, 21, 23, eu acho. Acho que é 23. E para você que está assistindo agora pela manhã, bom dia. Para você que vai assistir à tarde, boa tarde. Boa tarde. Para você que vai assistir à noite, boa noite. Para você que vai assistir de madrugada, boa madrugada. Deus te abençoe. Amém? Então, eu quero começar esse vídeo deixando um apelo para quem assistir e souber um pouquinho de Libra mais do que eu, porque eu não sei muitas coisas, né? E querer nos ajudar, né? Pegando nossos vídeos e reeditando para colocar a leitura aqui ao lado para os surdos, né? Então eu agradeço. Então, se você tá ouvindo nosso vídeo, né? Esse vídeo aqui daqui a pouco vai estar lá no nosso canal. O nome do nosso canal no YouTube é Ranildes Barros. O nosso canal já vai para 2 anos de existência. É um canal da leitura da Bíblia, tá? Então, se você tem dificuldade na leitura, de ter uma constância, eu creio que foi por isso que Deus me colocou para fazer a leitura com você, de uma forma que você vai lendo junto comigo e a gente vai conversando um pouquinho sobre o que o Senhor tem tocado no nosso coração para deixar no vídeo para você aí, tá bom? Então vamos pegar. Hoje nós vamos ler o livro de Atos, dando continuidade, né? Que a gente já começou. E a gente está no capítulo 7. Então hoje nós vamos ler Atos 7, que fica onde, Ronildes? Para você que não sabe, a Bíblia é dividida em 2 coletâneas: Velho Testamento e Novo Testamento. E Atos fica no Novo, que é a parte para trás, tá? Então ela é dividida no meio. Na frente são os livros do Velho Testamento e atrás são do Novo Testamento. E Atos fica no Novo. Se você ainda não leu, tem preguiça, né? Já tem tudinho lá no nosso canal. Mateus, Marcos, Lucas, João e agora nós estamos no livro de Atos, né? Então você vai poder ler todo o Novo Testamento juntamente comigo, né? Através do nosso canal. Então, vamos começar. Ele fala assim: a defesa de Estevão, tá? Então, vamos lá. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. 3. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. 4. Então ele saiu de Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora estão morando. 5. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus antepassados. Quando Deus fez essa promessa, preste atenção, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo agora de número 7, ok? Acompanhem na sua Bíblia. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar, pois por disso eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. 8. Deus deu
a Abraão a cerimônia da circuncisão, como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou o seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos. Amém? Os patriarcas. Estevão continuou. Capítulo 7, versículo 9 de Atos dos Apóstolos, estamos lendo. Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele. Se você ainda não viu essa história, acompanhe nossos vídeos no YouTube Rânio de Barros, que você vai ver também essa história aí de José e seus irmãos, né? Vamos ler o 10 agora. E o livro de todas as suas aflições. Escravos no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. A história de José, gente, abrindo parênteses aqui, foi armado algo para prejudicar José, né, pelos próprios irmãos dele, porque eles tinham ciúme de José com relação ao seu pai. Porém, o Senhor transformou o mal em bem, né, e a gente vive isso. Nós, servos de Deus, que já aceitamos, que buscamos fazer a vontade do Senhor, vira e mexe a gente atacado, tem alguma armadilha para que a gente venha a cair, a sair dos caminhos, mas Deus é comigo e com você, amém? Vamos dar continuidade. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer, mas mais tarde Jacó ouvi dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. 13. Na segunda vez José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. 14. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois, os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Armon por um certo preço. Estamos lendo o livro, você que está chegando agora, né? Esse vídeo aqui é da leitura da Bíblia. Estamos lendo o livro de Atos, né? É necessário que leiamos a Bíblia para que cada um de nós possa saber o que está escrito e o que Deus fala aos nossos corações, né? Você que, alguém chega, eu falei com Deus. Como é que Deus fala com a gente? É através da Bíblia. Como você pode falar com Deus? Através da oração, tá bom? Então, essa é a importância da leitura. Você precisa ouvir a voz de Deus, amém? Estamos lendo Atos 7, agora versículo 17. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonarem as suas próprias criancinhas para que elas morressem. 20. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança,
e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. Aqui é outra história, a história de Moisés, né? Que Deus também guardou ele, porque tinha um plano muito maravilhoso para ele lá na frente. 22. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Moisés, que ele está falando. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. 24. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. 25. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. 26. No dia seguinte, Moisés viu 12 israelitas brigando e tentando apartar a briga, disse: Homens, escutem, vocês são irmãos. Por que estão brigando? 27. Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? 29. Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceu 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. 31. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: Tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. 34. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. Olha Deus falando com Moisés. E Estevão continuou: Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Olha só, quero abrir um parênteses aqui para comentar um pouquinho. Às vezes, nós que somos líderes, acontece isso, né? Deus escolhe e aí algumas pessoas vão de encontro à vontade de Deus. Mas, assim como Moisés, José e outros, que aos olhos dos homens achavam que eles não eram capazes, Deus sabia que eles eram capazes. Então você que é líder, está desfalecido, está cansado, está fadigado, né? Saiba que o Senhor te escolheu para estar nessa peleja aqui na terra, né? Porque é luta. Eu sei que é luta, mas eu queria deixar uma palavra para vocês, assim como Moisés, José, Deus honrou, Deus vai honrar você. E que você permaneça firme fazendo a vontade de Deus, porque quem te escolheu foi Deus. Amém? Então cumpra com o seu papel de líder, seja a liderança que Deus entregou em suas mãos. Faça valer a escolha de Deus na sua vida. Amém? Vamos dar continuidade. 36, estamos lendo o livro de Atos 7:36 agora. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. 37. Foi ele mesmo, Moisés, quem disse aos israelitas: Do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta. Assim
como ele me enviou. 38. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. 39. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam, voltar para o Egito. 40. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. 41. Então fizeram uma imagem em forma de um bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra à imagem que eles mesmos tinham feito. 42. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. O povo de Israel não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifícios durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca dos seus Moloque, do deus Moloque, e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. Então, Deus ficou muito aborrecido, porque eles fizeram deuses para adorar e não adoraram a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. A quem você está adorando? A Deus o Criador ou a deuses? Pare para pensar. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados. Espera só um instantinho. Cadê? Continuando, Deus que havia... Eles tinham recebido 45, tá, gente? Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como diz o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês podem construir para mim? Deus perguntou. Como conseguirão construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Todos foram perseguidos. Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberão a lei por meio de anjo e não têm obedecido a esta lei. Estevão falando duramente com esse povo. A morte de Estevão. Então, Estevão era um dos apóstolos, né, que viu tudo que Deus fez, estava proclamando, e aí foi armado, e aí ele vai morrer. Quando os membros do Conselho Superior
acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E os testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Olha só, um servo de Deus que foi encurralado, injustiçado e morreu, mas ele morreu vendo a glória de Deus. Ainda pediu, assim como Jesus, para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam maltratando. E é assim que Deus faz. Um amor que o mundo não entende. E naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado e morto, Deus cuidou de Estevão. Aleluia. Então fica aí para você, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque sabemos que Estevão, Senhor, está contigo e que ele vai ressuscitar, Senhor, no último dia. Assim como todos os apóstolos que fizeram a Tua vontade, que morreram, Senhor, de forma cruéis, que sofreram, Senhor, mas sofreram por amor a Cristo. Estamos aqui também, Senhor, enquanto servos, para proclamar também Teu Evangelho. Custe o que custar, Senhor. Perdoa, Senhor, nosso pecado e nos ajuda a continuar firmes. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Boa semana. Hoje é quarta-feira, culto de oração e doutrina nas igrejas batistas. Você é meu convidado para estar lá na Igreja Batista da Condo hoje, às 7h30 da noite, né? Para aprender um pouco mais da Bíblia, tá bom? A nossa igreja fica na Rua Tambés, número 50, próximo a Roberto Camillier, e fica também entre a passagem Cabo Leão, número 50. Então, Tambés, número 50. Beijo.